A bupivacaína, pouquíssimo utilizada em clínica diária por conta de suas características muito extremas, tá? Então, ela demora muito para agir, demora muito para sair, pode promover ação de até 12 horas em tecidos moles de anestesia. Então, criança, o que tem caído, né? O que cai geralmente com bupivacaína é perguntar o tempo de bloqueio, né? Que é até 12 horas em tecidos moles. Perguntar de possíveis contraindicações, que são, por exemplo, crianças e pacientes especiais, tá? Por conta da possibilidade de mordedura. Ela é metabolizada no fígado e eliminada pelos rins. E uma coisa que o Andrade traz é que muitos profissionais, cirurgiões, né, em geral, eles anestesiam com bupivacaína para uma possível ação analgésica pós-procedimento. O que o Andrade discute é que a bupivacaína, o uso de bupivacaína poderia aumentar a inflamação nas primeiras 24 horas, certo? Isso é uma coisa que o Andrade traz, tá? Então, cuidado com provas em relação a esse sentido. Isso é um comentário do Andrade, tá? E não é recomendado para crianças menores de 12 anos. Benzocaína. Os outros fármacos, eles são administrados a concentração de 3%, 4%. Benzocaína, ela é comercializada a 20%, que é uma concentração extremamente alta, tá? E ela é usada, né, em mucosa, como anestesia tópica. Ela é rapidamente metabolizada no sangue pela butiricolinesterase. Ela é um éster, tá? Então, por isso, era usada de forma apenas tópica. Uma coisa que cai muito de benzocaína é a questão da técnica, tá? Mas, em relação à técnica, eu acredito que livros de odontopediatria cobrem melhor esse conteúdo. Porque quando isso cai, em geral, é em provas específicas de odontopediatria, tá? Como no Exército, por exemplo. No Exército, não. Na aeronáutica, por exemplo. Tá? Eu já vi questão de benzocaína lá. E aí cai essa questão de 1 minuto, 2 minutos. O Andrade fala 2 minutos, né? O Malamed fala 2 minutos. Mas alguns livros de pediatria falam secar e friccionar por 1 minuto. Então, isso é um problema de literatura. Então, não tenho como assegurar qual será a resposta certa em relação a isso. Então, tenham atenção com a bibliografia. Tá? Ela tem interação com sulfonamidas, né, que é o sulfa, fármaco basicamente não utilizado hoje em dia, pouquíssimo utilizado. E reações alérgicas por exposições repetidas podem ocorrer, mas não são consideradas frequentes. Isso por conta da geração do PABA, tá? Que os ésteres têm a característica de gerar. Então, acho que isso aí, na verdade, era para estar mais na frente, né? Mas tudo bem. Não sei se eu vou passar e depois eu volto. Vou passar aquela e depois eu volto, tá? Porque isso é mais na frente. Além de conhecer as técnicas anestésicas, é necessário que o profissional compreenda também o mecanismo de ação das soluções anestésicas. É correto afirmar que os anestésicos locais ligados a amidas são facilmente hidrolisados? O que é hidrólise? Hidrólise é o que os ésteres sofrem, certo? Que é a hidrólise pela butirilcolinesterase. Os da amida sofrem hidrólise? Tá. Anestésicos com pK mais baixo possuem início de ação mais lento? Vocês estão muito desanimados hoje. Eu estou muito rápido ou vocês estão muito desanimados? Ou ambos? É porque é muito conteúdo. Estou desesperada de não terminar esse conteúdo. Vamos lá, gente. Ó, vamos. Gás, respondam. Verdadeiro ou falso? É a pergunta que você fez. Anestésicos com pK mais baixo possuem início de ação mais lento? O pH de uma solução e do tecido em que é infiltrado influencia muito sua ação no bloqueio? Quanto maior a concentração inicial, mais lenta é a sua difusão de moléculas. Correto ou errado? Correto, né? Quanto mais você tem,
mais lenta é a difusão de suas moléculas. Anfipáticos, isso já caiu. O pH da solução e do tecido em que é infiltrado. Não, a correta é a D. Quanto maior a concentração inicial, mais lenta é a difusão das suas moléculas. Não, gente, está certo. Quanto maior a concentração, mais rápida é a sua difusão. Vocês estão deixando confusa. O pH do tecido... Eu estou acreditando em tudo que me disser. Não, está errado. Não. A concentração da molécula. Quanto mais molécula você tem, mais rápido ela vai se difundir, certo? Ou errado? Certo. Tá errado? Não, tá certo. Quanto mais... Não me confundam. São o quê? 8 da noite já? Quanto mais... Tamanho da molécula. Lá naquela lista não tinha concentração, mas influencia. Concentração tem a ver com biodisponibilidade. Ele falou que quanto mais concentrado, mais lento, nesse sentido, às vezes, molécula grande. Ah, não. Quanto mais concentrado, mais rápido. Porque ele está falando concentrado no sentido de ter mais. Por exemplo, se você tem uma lidocaína a 2% e uma lidocaína a 4%, você tem mais moléculas de lidocaína no a 4%. Então, mais vão entrar, mais vão se ionizar, enfim. Tá certo, gente, não me confundam. Tá? E a letra C tá certa. Porque o pH do meio influencia. Tá? Vou mais ouvir vocês, não. Anestésicos anfipáticos. Isso cai com diferentes nomenclaturas. Perguntam se ele é dual, característica dual. Por quê? Por que os anestésicos são considerados anfipáticos? Tudo que é anfi, né, é porque tem... exatamente, duas características, dois lados, né? E os anestésicos, eles têm uma parte intermediária, mas como eu mostrei para vocês, ele tem duas partes diferentes para propiciar a absorção, tá? Que é uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica. Por isso que eles são moléculas duais ou anfipáticas, certo? Prefeitura de Alfenas. Uma questão sobre a articaína. Ela é mais tóxica que a lidocaína? Apresenta efeito vasodilatador menor que a lidocaína? Possui excreção renal? Possui boa ação anestésica usado topicamente? O que vocês acham que é a resposta? A articaína é o quê? Amida ou éster? Quem é o único que é administrado topicamente? É amida. Quem é a única? Amida tópica. Lidocaína. Então, essa já está errada. Certo? Em relação ao que eu falei para vocês, que ela me perguntou, do padrão ouro. Não é que a lidocaína é melhor. Ela é considerada padrão ouro, mas a toxicidade é muito semelhante aos outros. Certo? É muito semelhante à mepivacaína e à articaína, por exemplo. Certo? Então, em relação à toxicidade e efeito vasodilatador, não há muita diferença. Tá? Então, por isso está errado. Topicamente, ela não é administrada. A excreção é renal, assim como de todas as outras. Por que isso aqui foi colocado? Porque pode confundir você pensar na metabolização, que é hepática, e de repente misturar isso daí. Tá? Mas a excreção renal compete a todos os anestésicos do grupo amida. Certo? Paciente apresenta urgência e relata ser hepatopata. Qual o melhor anestésico para esse paciente? Articaína. E eu poderia encher uma apostila só com essas perguntas. São muito frequentes mesmo. Então, uma pergunta gigante, por que não? Né? Segundo Malamed, apresente a opção que apresenta o anestésico local, possuidor de ação vasodilatadora mais branda do que a maioria dos outros. Só com isso você responde. Quem é o anestésico local que tem a ação vasodilatadora mais branda que os outros? Mepivacaína, certo? E aí todo o resto se aplica.
20 a 40 minutos de anestesia pulpar, 40 de bloqueio, 2 às 3 horas, quando usado na concentração de 3%, tá? Que a gente sabe que não é bem verdade isso, mas, enfim, mas pode ser utilizada, é uma ferramenta. Por que associar com vaso? Basicamente, duas funções, hemostasia e diminuição de absorção sistêmica. Então, sempre as questões que caem, que referem à pergunta por quê, são esses dois motivos, tá? Isso também aumenta a eficácia. Por quê? Se você absorve muito anestésico local para a corrente sanguínea, você diminui a concentração no local, certo? A gente viu até na questão que quanto maior a concentração, mais rápida a difusão. Se você diminuir a concentração, menos anestésico vai entrar. Então, isso vai diminuir a eficácia do anestésico. Então, o vasoconstritor, ele melhora a hemostasia, ele proporciona que o anestésico seja mais eficaz e diminui possíveis reações tóxicas pela absorção sistêmica do anestésico, tá? Basicamente, são duas classes, que são as aminas, ou amidas simpático-miméticas, e os análogos da vasopressina, que na verdade é uma pessoa, que é a felipressina, tá? Em relação a questões com aminas simpatomiméticas, o que a resposta, quase sempre, quando pergunta de escolha, é adrenalina, certo? Ou epinefrina, dependendo do livro. Mas a resposta, em geral, é essa, porque ela é considerada o padrão ouro, tá? Então, é a mais segura de todas elas. E qual a concentração que é mais desejável? Vocês têm ideia? 1 para 50 mil, 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil? 1 para quanto? 1 para 100 mil. É a intermediária, certo? Então, essa é a concentração mais desejável para uso clínico. Tá? A 1 para 50 mil ela nem é recomendada, porque ela tem uma maior incidência de efeitos adversos associados. Tá? Como é que eles agem? Eles agem, a ação deles, a gente tem dois tipos de receptor do sistema nervoso autônomo, né, que são os receptores de adrenalina. Você tem os receptores alfa e beta, tá? E aí você tem alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, enfim. Então você tem os alfa e tem os beta. A gente quer sempre, a resposta do que a gente quer é alfa 1. Essa é a resposta, certo? Tudo que a gente quer é alfa 1. Todos os efeitos adversos são ligados aos outros receptores, certo? Principalmente receptor beta. Beta 2, beta 1, enfim, tá? Ali é o beta 1. Beta 2 é ligado com o sistema respiratório. Então, beta 1 e beta 2. O alfa 1, ele é o receptor que está nas veias e artérias. Então, ao bloquear esse receptor, aliás, ao estimular esse receptor, você causa uma vasoconstrição generalizada no local, certo? Por isso que se ele for para a corrente sanguínea, ele pode induzir aumento de pressão, aumentar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é via receptores beta, certo? Vasoconstrição, a gente pensa em receptor alfa 1, é o nosso alvo, certo? O que acontece? A norepinefrina, ele fala também da corbadrina, que pouquíssimo usado, eles têm menos potência, mas têm mais efeitos adversos, porque eles se ligam de forma mais inespecífica, tá? Inclusive com a norepinefrina tem reações intensas até locais, como necrose local. Por quê? O que acontece com a norepinefrina é que ela é tão seletiva para o alfa que ela promove uma isquemia muito forte. E aí pode causar necrose. Né? Você já deve ter ouvido falar da cialometaplasia necrotizante, que é quando você faz uma... Deve ter visto na patologia, né? Que é quando você faz uma injeção rápida de anestésico no palato e você gera uma necrose. Isso com norepinefrina
é bem provável de acontecer ainda mais, porque ela isquemia muito, tá? Isso não é o desejável. Por isso que a adrenalina ou a epinefrina é uma alternativa mais segura, porque ela é seletiva alfa-1, mas ela não promove uma isquemia tão pronunciada, certo? Fenilefrina também promove uma 95% de seleção, ou seja, uma isquemia também muito pronunciada. Então, ela não é mais segura. Então, a gente fica de escolha com adrenalina. A felipressina, o que acontece? Muita gente não gosta, né? Como acha, inclusive, que é a mesma coisa de MEP sem vaso, que são as duas grandes alternativas farmacológicas para paciente cardiopata, né? Que tem a contraindicação à amina simpatomimética. É você ou associar a prilocaína com felipressina ou você dá MEP sem vaso. Alguns profissionais não gostam muito da felipressina. Acham que é a mesma coisa do MEP sem vaso e vão gastar menos comprando um tubete de MEP sem vaso. Tá? Por quê? Porque a felipressina ela não causa vasoconstrição arterial. Ela só faz vasoconstrição venosa. Então, é menos pronunciada. Então, vai sangrar de qualquer maneira. Não vai sangrar muito, mas ainda vai sangrar de uma forma importante. Então, ela não dá a mesma segurança que a adrenalina daria. Tá? E ela age no receptor V1, que é o receptor do ADH, hormônio antidiurético. Tá? Os componentes, em geral, a gente até viu isso, quem não estava aqui na aula, na aula de que foi essa aula, gente? Farmacêutica, algo do tipo. Né? Que a gente falou de coadjuvante terapêutico, né? De estabilizante, enfim. Só para relembrar as partes, né, do anestésico que em geral são cobradas. A mepivacaína é considerada o princípio ativo, por exemplo. Ou seja, é o que vai agir naquele fármaco, é o principal. A epinefrina seria um coadjuvante terapêutico. Por quê? Porque ele ajuda, isso é recapitulando da aula do módulo 2, se eu não me engano. Porque ela ajuda a mepivacaína a agir, tá? E dois camaradas que já caíram muito foram o metilparabeno, que é um conservante, que ele tem uma ação antimicrobiana. Contudo, hoje, ele não se deseja mais que ele esteja no tubete, porque ele é característico daquelas ampolas de hospital que você manipula mais de uma vez. E o tubete não, você só usa uma vez e ele, em tese, vai para o lixo, tá? E o metabisulfito de sódio, que é um estabilizante, tá? Que é uma das contraindicações para quem tem alergia a sulfito. Então, se o paciente tem alergia a sulfito, ele não pode receber amina simpatomimética, porque tem metabisulfito aí, tá? Lembrando que o paracetamol gota também tem, que seria uma outra contraindicação. Então, voltando naquela questão, que era para estar na frente, eu não sei se ela está errada, se ela não está na apostila, mas enfim, tá? Não tinha uma questão que estava errada, fora do lugar? Fala. O metabisulfito de sódio, ele é o quê? Ele é um estabilizante, o metabisulfito de sódio é um estabilizante que impede a oxidação da adrenalina, certo? Eu estou passando rápido porque a gente já viu isso, mas quem tiver dúvida, pergunta. Ele impede a oxidação da adrenalina. O que acontece é que algumas pessoas elas têm alergia a sulfito. Então, elas teriam alergia a esse componente, não podendo ser anestesiadas com uma solução que contenha vasoconstritor adrenérgico. Certo? Quando a pessoa tem alergia ao sulfito, qual seria o de escolha? Você usaria uma MEP sem vaso ou usaria prilocaína com felipressina. Porque esse sulfito só está onde tem a noradrenalina ou amina, porque ele impede a oxidação. Essa é a função dele. Tá? Vocês aí duas, aí, alguma dúvida?
Do vasoconstritor. Da amina simpatomimética. Adrenalina, noradrenalina, certo? Mais alguma dúvida? Vocês ficam cochichando, ficam preocupados. Vocês perguntam. No Brasil, o paracetamol gota, ele tem metabisulfito também. Então, uma pessoa alérgica a sulfito não pode receber paracetamol gota. Tá? Isso aqui estava fora do lugar. Então, voltando porque estava fora do lugar. Qual dos vasoconstritores a seguir pode estar associado aos anestésicos locais e deve ser utilizado com cautela no palato duro, devido ao risco de produzir necrose e descamação advinda da intensa estimulação alfa? Isso está na apostila ou não está na apostila? Eu adiantei, né? Tá, né? Qual a resposta? Que já está aí? Noradrenalina, né? Que ele tem 90% de afinidade para receptor alfa. Então, ele causa uma intensa isquemia que pode levar à necrose, tá? Por isso que ele não é de escolha. Vamos lá. O vasoconstritor é adicionado aos anestésicos com a finalidade de aumentar o prazo de validade, aumentar a velocidade de absorção, diminuir a velocidade de absorção e aumentar o tempo de duração, aumentar a quantidade de anestésico usado ou baratear o custo. Letra C. Então, o vaso, ele diminui a absorção e aumenta a duração, tá? Na sequência de eventos do bloqueio de anestésico, qual o primeiro passo? Isso eu coloquei. Isso não está na apostila. Porque isso não está no capítulo de farmacologia dos anestésicos do Malamed. Mas foi cobrado numa questão de anestesiologia, e aí eu trouxe mesmo assim, tá? Para que vocês saibam. O que acontece? Na sequência de eventos do bloqueio, qual o primeiro passo, né? O que acontece? Fora, ele coexiste nas duas formas. Quais são elas? Ionizada e apolar. Ele vai entrar de que forma? Apolar. Então, essa é a primeira, né, primeira coisa que acontece. Ele entra dentro do nervo. E aí, ele vai coexistir de duas formas. Quais são elas? Ionizada e apolar. E aí, uma delas vai se ligar ao canal. Qual é ela? Ionizada. O que acontece? Quando ele se liga lá no canal, né, que é assim, por que ele tem que estar ionizado? Esse é o X da questão. Porque no canal já tem um íon ligado, que é o cálcio. Então, o anestésico, ele vai deslocar o cálcio, que é um íon, e vai se ligar ionizado. É por isso que ele se liga ionizado. Certo? Então, essa é a primeira sequência da ação dele. E aí, quando ele se liga no canal, no lugar do cálcio, ele impede que haja condutância ao sódio, que seria a próxima etapa. Certo? Então, ele impede que o sódio entre e saia, o que vai diminuir a despolarização. Ou seja, vai impedir o impulso. Seria a terceira etapa. Certo? Então, essa é a sequência de eventos. Ele vai se ligar ionizado, deslocando o cálcio, vai impedir a condução, né, do sódio, e assim vai impedir o potencial de se propagar. Tá? Essa é a sequência de eventos. As duas primeiras são duas coisas que não são verdade. Que seria, né? O que seria esperado? Toxicidade alta. E o anestésico, ele não causa alteração permanente na estrutura nervosa. Certo? Se ele causar isso, é uma coisa não desejada, que é o que se acha que a articaína faz. Danifica o nervo. Isso é uma coisa que não se espera.
Então, não estaria nos passos aí de ação. Todo mundo entendeu isso daí? Mais uma questão falando de benefício de associação de vaso e anestésico. Então, ele pergunta quais são os benefícios, exceto. Odeio perguntas assim, tá? Pergunta incorreta. Então, qual aí seria a incorreta? A associação reduz o sangramento? Reduz o fluxo sanguíneo para o local da injeção? Acelera a absorção do anestésico? Causa uma menor toxicidade devido aos níveis mais baixos do fármaco no sangue? Qual que é a falsa? Vocês começaram tão confiantes, né? Sim. Aí na letra B já perdeu a confiança. Então, a primeira você falou que é sim. A segunda, reduz o fluxo sanguíneo para o local? Sim, né? Porque faz vasoconstrição. Acelera a absorção para a circulação sanguínea? Não. É justamente isso que ele impede. Menor toxicidade. E aí, né? Menor toxicidade devido aos níveis mais baixos de fármaco. Questão de conta, que é a outra questão que dá o nó, né? Do anestésico. Bom, não tem nem o que apagar, então eu já estou com um nó na cabeça. Questão de conta. O que acontece? 3 variáveis a ser consideradas: concentração do anestésico, dose máxima recomendada e peso. Então, quando você pegar uma questão, qualquer questão, o que você vai anotar primeiro? Você vai extrair da questão o peso do paciente, concentração da base, né, anestésica e dose máxima. Para isso, você tem que saber o quê? Você tem que ter decorado a tabela. Porque provavelmente ele não vai te dar, certo? Alguns dão, outros não. Aí não é um concurso, é uma mãe, né? Qual o problema? Temos 2 tabelas, você tem isso na apostila. Qual a tabela que eu recomendo que vocês estudem? A do Malamed. Porque a tabela é o livro padrão de anestesia, essa primeira tabela. Ela já foi revisada. Livros de odontopediatria, cirurgia, o Andrade, todos eles estão atrasados. Então, a tabela está antiga. Um exemplo, a lidocaína, hoje, no Malamed, você tem 7 miligramas por quilo. Na tabela antiga, era 4,4 miligramas por quilo. Isso vai fazer uma diferença na sua questão. Como você vai saber? Bibliografia. Você pode decorar as 2. Você pode resolver com uma, se não der certo, você chutar a outra. Enfim, várias possibilidades para a sua vida de concurseiro, né? Mas, em geral, se não tem bibliografia, o que está caindo é o Malamed, tá? Porque é o livro padrão ouro em anestesia. Então, tem um exemplo aí da conta, da temida conta, né? Que não é difícil, é só uma trava mental que vocês têm. Então, a primeira coisa que a gente vai saber aqui, peso do paciente. Qual o peso do paciente ali? 70 quilos, certo? Bom, você vai administrar qual fármaco? Lidocaína a quantos por cento? Participação? 2%. Concentração da base. Qual a dose máxima de lidocaína? Aí você volta na tabela. Se for antiga é 4,4. Vamos fazer com a nova. 7 miligramas. Gente, é 7. Mudou muito. Aumentou muito o limiar. Com 500 de máximo. Porque também tem isso. Se passar o teto, você vai considerar o teto. Certo? Então, você tem que saber o teto. Tá. Vamos lá. Então, tá ali. Uma coisa que não dão e que tem que saber é que o tubete tem um volume de 1,8 ml. Então, isso é uma coisa que tem que saber. Mais uma, né?
ela tem tantas. Então, o tubete ele sempre tem 1,8 ml, tá? Então, você tem que calcular, a primeira coisa é quanto tem dentro do tubete. Certo? Considerando a classificação, a concentração, tá? Então, se a lidocaína é 2%, porcentagem, estou me riscando toda de caneta, 2%, o que ele quer dizer? São 2 gramas em quanto? Quanto? Em 100 ml. Certo? Então, 2 gramas é igual a 200 miligramas. Não, 2.000 miligramas. Olha, cuidado com a burra. 20 miligramas por ml. Todos entenderam isso? Essa conta elementar? Então, 2 gramas em 100 ml, então você tem 2.000 miligramas em 100 ml. Corta o zero, você tem 20 miligramas por ml, certo? Se fosse a 3%, 30 miligramas, 4% e por aí vai, certo? A primeira conta que você faz é ver quanto tem por ml. A partir disso, quanto tem um tubete? 1,8. Então, você vai multiplicar isso aqui, certo? Porque eu geralmente faço o contrário, porque eu sou esperto. 3,6, né? 36 miligramas por ml. Por isso que eu fico riscado. Gente, por tubete. Então, você sabe que a cada tubete você tem 36 miligramas. Certo? Então, essa é a primeira conta que você faz. Transforma a concentração. Quanto tem no tubete? Tá? Aí você vai para o P. A minha conta está super bagunçada, né? Nada didática. Não, eu só transformei. Aqui era 2 gramas e aqui virou 2.000. Só transformei a casa decimal. Tá, aí o que você fez com o Multipliquei. Porque são 20 miligramas por ml, em 1 ml. Mas no tubete tem 1,8. Então, multiplicando por 1,8, você tem quanto tem no tubete. É em um tubete, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo anotou para apagar? Ou eu faço do lado? Porque eu sou muito desorganizada com conta. Bom, aí... Mas também tem a conta ali, né? Eu acho que é a mesma conta. Aí o que acontece? Você vai... Então, você já calculou aqui quantidade por tubete. Agora você vai usar o peso e a dose máxima. O paciente tem 70 quilos. Ele pode 7 miligramas por quilo. Você vai fazer o quê? 70 vezes 7, que vai dar 490. Né? Essa aí dá pra fazer de cabeça. 490 miligramas. Isso aqui é o total que ele pode. Que é quase o máximo, mas não é o máximo. Certo? O que você vai fazer com isso aqui? Agora, sabendo o total que ele pode. O quê? Exatamente. Se você sabe que em um tubete tem 36, ao dividir isso aqui por 36, você vai ter o número de tubetes. Certo? Que deu 13,61 ali. Como não existe, como não há uma forma, né? A não ser que seja uma MacGyver, de dar 0,61 de um tubete para um paciente, a resposta é qual? 13. É para baixo. Porque no Excel é para cima. Mas na vida real é para baixo, certo? Então você arredonda sempre para baixo. Mesmo que fosse 3,2, 3,1, sempre para baixo. Certo? Se tivesse dado 590, o que você ia fazer?
Pegava o 500, dividia por 36. E aí você encontrava. Certo? Todos entenderam? Muito mais prático desse jeito. Mas não... Eu fazia o caminho estranho de tudo. Você mudou a sequência, né? Não, eu acho mais fácil assim. Ah, muito mais simples. Você já pegou, ao invés de você fazer primeiro, você fez ali no caso foi, o que você multiplicou antes? Ah, o peso pelos 7 miligramas. Sim. Aí E aí depois é só dividir, porque você já tem um resultado. Se tivesse dado 500, eu nem precisava continuar. Isso, Já sabia que tinha que parar ali, se tivesse dado mais. exatamente. Tá? É por isso que eu sou professora, porque eu sou muito inteligente. Entendeu? Eu sou muito boa. Não, gente, zoeira. Todo mundo entendeu? Então, o que cai são variações disso. Vão trocar anestésicos e concentrações e pesos. Certo? Aí vão pegar vocês, colocando uma pessoa muito pesada, passando da dose. Vão pegar vocês arredondando para cima. Esse tipo de coisa. Cardiopata, a gente até vai ver hoje, né? Se Deus quiser, vai dar tempo de ver tudo hoje, não é mesmo? Que tem um limite de 0,04 miligramas por consulta. Que aí você vai calcular, você esquece isso aqui e vai calcular só o vasoconstritor, certo? Por isso que quando vem para calcular hoje, a questão tem que dizer que o paciente é asa 1. Porque se a questão não falar que o paciente é asa 1, você pode entrar até com processo. Porque você pode se confundir calculando o vaso e não a base, certo? Então, vamos lá. Contraindicações ao uso da epinefrina. E aí são uma lista, né? Geralmente, isso já caiu na Marinha, isso está tanto no Andrade quanto no Malamed. São pessoas que não podem, de jeito nenhum, receber o vasoconstritor adrenérgico, certo? E aí, inúmeros. Hipertenso grave, infarto agudo recente, AVC recente, cirurgia coronária recente, angina instável, arritmias, insuficiência cardíaca não controlada, hipertireoidismo não controlado, porque aumenta a catecolamina no sangue, feocromocitoma, que é um tumor que secreta adrenalina, alergia a sulfito por conta do metabisulfito e não do vasoconstritor, tá? E uso de drogas ou anfetaminas, né, drogas estimulantes, também por uma descarga adrenérgica.